Fala para plateias amestradas há tanto tempo que os caras lá, se você tiver tempo a perder com essas manifestações do Lula, você vai ver que os caras já ficaram amigos, são sempre os mesmos. Eles sabem a data de aniversário do outro, se chamam pelo nome, é a mesma plateia desde 2007, quando ele conheceu a pedagógica vaia do Maracanã, na abertura dos Pan-Americanos. Nunca mais apareceu na frente de gente que não tenha sido amestrada devidamente. Então ele fica assim, você viu? Tem que ser isso. Ele acha que a justiça funcionou direitinho. Ele foi para a cadeia primeiro. Ele é o primeiro presidente presidiário da nossa história pelo Código Penal. Tá? Não é preso por motivos políticos, não. Preso porque é ladrão, lavador de dinheiro. Então eu acho que o Brasil realmente é um país do avesso. Você tem um ex-presidiário, tem que prender outro e tal. Eu sou do tempo em que o cara que saía da cadeia ele não queria nem tocar mais no assunto, porque ele sabe que deve, escapou, some dali. O Lula é como o sujeito que é foragido e fica passando na frente da delegacia para ver se o delegado reconhece. Tá? Se o Brasil tivesse uma justiça que merecesse esse nome, esses 500 dias de cadeia já seriam muitos mais e contando. Ganha de evidências, né, robustas de crime. Porque essa história de precatório eu também conheço. Tem gente esperando para precatório assinados, comprados e vendidos pelos títulos do governo de 1970. Professores que não recebem, gente com título da Eletrobras. Você tem o que você pode imaginar. Aí eles pegam os precatórios, chegam a quanto? 93 bilhões de reais. Todos os poderes dão preferência a isso num país endividado e tal. E os jornalistas estatizados cumprem o seu papel com muita animação, né? O Ciro Gomes apresenta um negócio que em qualquer país mobilizaria o jornalismo todo, além da polícia. Mas o senhor tem prova? Ele não existe mais a pauta, ele não vai investigar. Até porque não interessa se é difícil aqui, ele vai atrás. Vai atrás. Se eu ouvisse uma dessa, eu rezaria para que ninguém mais estivesse ouvindo para eu soltar sozinha. E eles ficam bravos. Mas o governo diz tal coisa. E é o seguinte, vocês acham que cadeia regenera? 500 dias de cadeia regeneram? O Lula ficou 500 dias. Vocês acham que ele parou? Não para. Não para, como diz o vice dele, que conhece muito bem, vice e ministro Geraldo Alckmin, voltou à cena do crime. Então é claro que aí tem um tremendo escândalo, porque senão o Supremo Tribunal Federal já teria mandado prender o Ciro e vai debaixo de vara. É isso. Né? Sob vara. Porque é a maior fake news da história. Ou o Ciro está certo, ou está errado. Eu sou mais o Ciro. Ele faz a denúncia, apresenta detalhes. Agora, os bancos vão atrás de papéis desses, são os chamados papéis podres. Você nunca vai receber. Porque, de repente, os bancos se interessam, os amigos se interessam. Aí você tem todas as evidências de crime e, de novo, os que nos acompanham são testemunhas. A imprensa não noticia ou ainda é capaz de acusar o Ciro Gomes. Fake news, Augusto. Fake news do Ciro Gomes. Como é que o senhor foi ministro do Lula? Então, pois bem, também por ter sido ministro, ele conhece bem o Lula. E não fez só essa denúncia, não. Agora, essa aqui, olha, nós queremos saber. Nós queremos que eles se expliquem. E vamos atrás. Ao nacionalizar a eleição, o Lula fez uma bobagem. O Rio Grande do Sul já lançou uma campanha, né? Nenhum prefeito do PT. O Rio Grande do Sul está nessa. Sim. E não vai ser o único estado, provavelmente. Né? Não vai ser o único estado, provavelmente, né? Exatamente, isso daí vai acontecer. O Bolsonaro está percorrendo o interior, ele já influencia.
o resultado. O pessoal acha que se aproximar do Bolsonaro é tóxico, está muito enganado. Está muito enganado. Chamar essas multidões aí de bolsonaristas de extrema-direita, o povo não é idiota. A extrema-direita não faz campanhas por eleições livres e honestas, pela volta da democracia, né, contra prisões políticas. Né? Quem está brigando pela democracia é o que a imprensa estatizada chama de extrema-direita. E, repito, o Brasil tem 3 dedos só, né, quando vai descrever o leque político. A extrema-direita, o centrão e a esquerda, ou campo progressista, campo democrático, que reúne até essa turma aí que está solidária com os terroristas do Oriente Médio. O Brasil é reincidente, né? Historicamente ele é parceiro de terroristas. Durante o primeiro e segundo governos do Lula, era embaixador e tratado como tal, embaixador das Farc colombianas em Brasília, o ex-padre Olivério Molina. Ele era embaixador de um grupo terrorista e tratado como se fosse embaixador do Vaticano. Né? Um conceito tranquilo, guerrilha que começou no século passado, meados do século passado. Bom, aqui eles estão em casa. É o Hezbollah, agora, que também tem uma história, eu recomendo a vocês, até aproveitando uma recomendação feita pelo Lacombe no 4x4, né? Ana, eu vi esse Fantasmas de Beirute, é uma minissérie, uns poucos capítulos em que eles descrevem como é que foi a caçada longa a um cara que praticamente inventou aqueles atentados com homens-bomba, né, em embaixadas, matava civis e tal. O Hezbollah hoje é sustentado pelo Irã, que também manda navios aqui para o Brasil, tal, tem toda essa ligação. E ele se assemelha ao Hamas porque eles não aceitam a solução dos 2 estados. Essa é a diferença. Eles querem a extinção do povo judaico. Todos os judeus devem morrer no começo da fila, porque depois vem os que também não aceitam a religião deles, ou a interpretação que eles fazem, né, do islamismo. É uma loucura, é mais enlouquecida aí que as que a gente conhece. Então é o seguinte, nesse documentário vocês veem que o Hezbollah nasceu da seguinte maneira: o Líbano, que era uma democracia, acolheu os palestinos depois de uma das guerras sempre declaradas por inimigos do Israel, e eles foram tomando o país, e hoje o Líbano é o que é controlado, né, por terroristas, por bandidos. Acabou a democracia. Eu não conheci o Líbano, mas eu já era jornalista quando o Líbano era uma democracia, um ponto turístico muito procurado, país pacífico. O Hezbollah fez isso. Pois bem, o Lula não só é elogiado pelo Hamas, como coerentemente ele mostra agora que o Brasil percebe que o Hezbollah aqui está em casa. O Lula, a gente não podia dizer na campanha que ele era amigo de ditadores, é amigo de ditadores e terroristas. Contribui para isso também, eu cito na reportagem essa frase do Thales Ramalho, deputado pernambucano que já morreu, mas era um PhD em política, era o único que se entendia direto ali com o Ulisses e o Tancredo. E ele falava assim, não tenta entrar na dança deles, não, que só eles conhecem e sabem que estão ouvindo, que você entra, você cai. Então, fica atento. Eles diziam uma frase que é perfeita, eles diziam assim, só a ilusão eleitoral é maior que a ilusão amorosa.
O sujeito está apaixonado por uma mulher, ele começa a pensar coisas assim, não, ela está apaixonada por outro. Sim, mas o cara vai fazer uma lambança, vai arrumar outra, ela vai ficar decepcionada, você começa a fantasiar, porque aí ela acaba apaixonada por você. O candidato, ele acha, ele vai, pega um... É evidente que ele não tem pessoas apoiando em número suficiente, mas aí ele diz assim, não, todos os indecisos da pesquisa vão votar em mim, o candidato que é líder vai entrar num escândalo, e aí, vida que segue. Você foge da realidade. É o que está fazendo esse pessoal do PT. Não, os caras quando eles não conseguiram mais dizer que tinha gente para burro, não, tudo golpista. Se toda essa turma aí resolver dar um golpe, aí funciona. Aí funciona, porque tem gente que o PT jamais reuniu, nem em festa da vitória. Eu sugiro sempre o teste da Paulista, porque ele é muito didático, né? O Lula podia aparecer de repente aí também. De repente, o Bolsonaro veio aqui de surpresa. Quando ele saiu, tinha uma multidão lá esperando. Isso, quando ele veio falar sobre a manifestação. Agora, o que eu perguntei, a manifestação não foi tão grande? Faça uma maior. Faça uma maior. Por que eles não convocam? Não. A Gleisi convoca para um jantar cujos ingressos aí custam até 20 mil. 20 mil. Quantos cabem lá? 100, 200? Foi a turma aí aqueles advogados prerrogativas, aquele que diz, o crime já foi cometido, prender para quê? Se for aquilo ali, dá 200. Né? Senão dá 100, 150. Carlos Couto tem participado. Eu fui outro dia de eventos aí que reúne mais gente que o Lula. Tá certo? Ele vai lá, né? porque é pago, né? Porque é amigo, mas... Pois é. Então é o seguinte, uma festa de aniversário de qualquer pessoa aqui, qualquer um de nós, reúne mais gente que o Lula se ele não prender os caras dentro de um ônibus e levar para lá. Aí desce e fica vigiado. O Lula eu achava mesmo que o comportamento dele na cadeia, fora da cadeia e depois na cadeia, eu acho que tinham transformado o Lula num forte candidato a xerife de cela ou de ala de presídio, o que não é pouca coisa. Porque ele é sempre, ele tem uma maioria esmagadora em toda eleição entre a população carcerária, é ou não é? Quer dizer, mostra que os iguais votam uns nos outros. Ele é amigo. Muita conversa, como é que é cabulosa, né? Olha, Paula, eu atribuo a grande parte desses votos contra a anistia à ignorância, né, ao desconhecimento do que é esse instrumento aí jurídico e político, sobretudo político. Você não consegue normalizar um país que está perigosamente polarizado, algumas pessoas entram nessa, sem uma anistia. O Brasil não saiu de nenhuma crise que provocou traumas semelhantes sem a anistia. Mais de 40 anistias já foram concedidas aqui no Brasil. Vou dar um exemplo, do Getúlio Vargas. Em 1934, se não me engano, quando fez a Constituição, anistia, porque os derrotados em 1930 precisavam voltar, alguns estavam exilados, outros presos, precisava dar um jeito nisso. Em 1945, a anistia do Getúlio Vargas, ele concedeu, naquela época era do presidente da República a iniciativa, ele propôs uma anistia que, pouco antes da queda, que libertou, entre outros, o Luiz Carlos Prestes, chefe que chefiou a chamada intentona comunista. Ele também perdoou, que a anistia é mais associada a esquecimento. Esquecimento, não é perdão. Esquece. Vira a página. Ele também ele anistiou os integralistas. Em tempos normais, você concede anistia. O Juscelino,
pouco depois de assumir, houve uma revolta do pessoal, oficiais da aeronáutica, acho que foi em Aragarças essa primeira, né? Eu me confundo com Jacareacanga, que foi muito parecida, já depois de alguns anos do governo do JK. Mas ele imediatamente anistiou, prendeu e anistiou. A anistia em 61 houve outra anistia, e a anistia que o pessoal aí recorda já bastaria para que eles olhassem com mais simpatia os donos do poder. Porque foi o presidente Figueiredo que teve a iniciativa de conceder a anistia, com uma ressalva. Ela não abrangia o pessoal que tinha sido preso e condenado por envolvimento na luta armada. E o Congresso negociou com o governo e estendeu também a eles. Com isso, calcula-se que mais de 1.000 pessoas, e esse número é interessante porque é comparável ao número de presos num único dia, aqui no 8 de janeiro, vieram mais de 1.000 pessoas do exílio. Pegava todo dia, eram recebidos no galeão, etc. Gente que participou de atentados em que morreu gente. Não estariam na vida política brasileira hoje. Por exemplo, Zé Dirceu, Zé Genuíno, que participou da guerrilha do Araguaia. Todos esses foram anistiados. Foi a chamada anistia ampla, geral e irrestrita. Quem é contra a anistia, esse sim, tem uma cadeira reservada no gabinete do ódio. Esse sim. Não consegue entender que se é para haver o convívio dos contrários, que é inerente à democracia, você não pode ter presos políticos, não é democracia. Mas o Supremo ainda não entendeu que a anistia é a única saída para o problema que eles criaram, sim, os ministros. Esse processo não vai acabar, esse inquérito não vai acabar nunca. Agora sai, a individualização da conduta não existe. Os inquéritos e processos estão condenados à anulação. Serão anulados, porque são irregulares. Eles deveriam apoiar a anistia para se livrar de um problema que não tem solução temporal antes se a anistia for rechaçada. É bom para o Supremo também. Agora, nós estamos lendo notícias de pessoas que morreram, a família disse, não morreu a própria família, não morreu em consequência da prisão. Tudo bem. Só que até o dia da morte ele estava usando tornozeleira, que tal? Um moribundo usando tornozeleira. E isso aí não pode acontecer. Só a anistia resolve.